Olá, queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz. Hoje nós vamos aí então para a segunda parte do vídeo, onde nós vamos estar estudando sobre a mulher do capítulo 12 de Apocalipse. Quem é essa mulher do capítulo 12 de Apocalipse? Aqui nós vemos que o texto, ele fala sobre uma mulher que está grávida, está para dar à luz a um filho, e esse filho é arrebatado até ao céu, Mas quem será esta mulher? Verso 1 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz, Então, essa mulher é uma mulher simbólica, que vem a nos ensinar aqui grandes coisas acerca do tempo do fim, A mulher, ela é símbolo da igreja. Eu creio que essa mulher aqui, ela está representando a igreja, ela está falando da igreja de Jesus Cristo. Lá no capítulo 5 de Efésios, Efésios 5, nos versículos 22 e 23, nós vemos ali que a mulher, ela representa a igreja, Também Apocalipse, versículos 22, no versículo 7, a igreja, ela é identificada como a esposa do Cordeiro, ou como a noiva do Cordeiro, Você pode estar analisando em todos os textos, que nós citarmos aqui, Eu não vou assim ficar lendo muitos textos porque senão o vídeo fica muito longo, Senão a gente estende muito. Mas você pode aí pegar a sua Bíblia e estar analisando. Então, a mulher aqui, eu creio que ela representa a igreja de Cristo, E essa mulher, ela está vestida do sol, Sol é luz, E lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, Jesus Cristo mesmo, ele disse, vós sois a luz do mundo, Então a igreja ela é a luz do mundo. Então por isso esta mulher está vestida do sol, está vestida de luz, Também esta mulher, ela traz, ela tem a lua debaixo dos seus pés. A lua está relacionada com a noite. A lua, ela sempre aparece à noite. E a noite é o quê? É trevas, Então a lua, ela está muito relacionada com as trevas. Por isso, essa mulher, ela tem a lua debaixo dos seus pés, Ou seja, ela está acima das trevas, ela está pisando as trevas, Ela está aí num nível muito acima das trevas, por isso ela tem a lua debaixo dos seus pés. Essa mulher também, ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa coroa de 12 estrelas, esse número 12, nos leva a lembrar dos 12 apóstolos, Os apóstolos de Cristo eram 12, E os apóstolos, eles foram aqueles que deram início à igreja. Eles foram, podemos dizer assim, de uma certa forma, os fundadores da igreja. Eles foram ali as 12 colunas da igreja, Aqueles que batalharam, aqueles que entregaram as suas vidas, Foram mortos, foram martirizados, mas aqueles que espalharam
o evangelho, que plantaram a igreja, né, após aí a subida de Jesus aos céus, né? Então, essa coroa de 12 estrelas, né, ela está claramente relacionada com os 12 apóstolos, né, que foram os fundadores da igreja. E no verso 2 diz assim: e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz, né? Então, se essa mulher, ela é a igreja, e ela está para dar à luz, né? Ela vai dar à luz também uma igreja, né? O filho varão, né, que essa mulher ela vai dar à luz, conforme nós já falamos, ele não é Jesus Cristo, mas esse filho varão, ele representa a própria igreja. Ele representa uma pequena parte da igreja que vai ser salva, né? Aquela parte da igreja que vai ser salva. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, né, o apóstolo Paulo que também ele fala dessa mulher da igreja, né, que está com dores de parto para dar à luz. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escapará. Paulo aqui está falando também, se referindo à igreja, né, que está grávida e que está com dores de parto, está também para dar à luz, né? E nós observamos aqui no capítulo 4 e no capítulo 5 dessa carta aos Tessalonicenses, né, que isso aqui está relacionado também com o tempo do fim, né? Aqui mais antes um pouco no capítulo 4, está falando aqui da ressurreição, está falando aqui do arrebatamento da igreja, né? E está falando que essa mulher aqui, ela está com dores de parto, está para dar à luz. E aqui diz também que quando andarem dizendo paz e segurança, haverá uma repentina destruição. Essa repentina destruição pode até estar se referindo aí a uma guerra mundial, né? E nós sabemos que, pela palavra de Deus, que após, né, vai haver uma guerra mundial, o anticristo ele vai governar sobre a terra, né? Vai haver um tempo aí, que é aquele tempo que Jesus Cristo mesmo identificou como sendo a última geração, aquele tempo em que muitas profecias vão se cumprir, vai acontecer muitas guerras, vai acontecer fome, vai acontecer muitas enfermidades, epidemias, né? Então estão acontecendo dentro desse tempo que Jesus chamou de última geração, esse tempo que antecede a sua vinda, né? E esse tempo vai ser um tempo difícil para a igreja. Esse tempo vai ser um tempo em que a igreja ela vai passar por perseguições, ela vai passar por um tempo de apostasia, né? Ela vai passar por um tempo aí muito difícil. Então, nós podemos dizer que nós estamos vivendo praticamente nesse tempo que Paulo diz aqui, né, que a igreja, que esta mulher está com dores de parto. É exatamente esse tempo que nós vivemos. Porque daqui para frente, muitas coisas vão mudar, né? A igreja vai ser perseguida, a igreja vai entrar num tempo de apostasia, muitos vão perder a fé, muitos vão se desviar do caminho de Deus,
muitos vão abandonar a igreja, vai ser aquele tempo de apostasia que fala lá na carta a Timóteo, capítulo 4, né, 1 Timóteo 4, se não estou enganado, né? Então vai ser nesse tempo aí que muitos vão perder a fé. Jesus Cristo mesmo disse, né, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqueles que perseverarem até o fim, estes representam o filho varão que será arrebatado até os céus, né? Mas a mulher, a grande maioria, vai cair no esfriamento, vai ficar para trás, né? Interessante, nós vemos aqui no capítulo 12 de Apocalipse que a mulher não é arrebatada. Quem é arrebatado é o filho varão, né? A mulher, ela fica para trás. Ela vai ficar para trás, né? Jesus Cristo também, quando ele falando aí sobre a sua volta, né? Ele mesmo disse assim: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Então, dando-nos a entender que esse tempo vai ser poucos que estarão preparados para serem arrebatados, né? Serão poucos que vão permanecer fiel até o arrebatamento da igreja. Nesse tempo aí o anticristo vai governar, né, durante alguns anos, né? Muitas coisas vão acontecer, né? Nós até vamos gravar um vídeo aí falando sobre o império do anticristo, né? E muitas coisas vão acontecer. Então, nesse tempo, a igreja vai entrar numa grande apostasia, né? E muitos vão perder a sua fé. O versículo 3, né, fala aqui do dragão com 7 cabeças e 10 chifres, né? Nós vamos fazer um vídeo aqui intitulado Império do Anticristo, onde a gente vai estudar detalhadamente sobre o versículo 3, né? E o versículo 4, assim, a sua cauda levou após si a terceira parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho varão. Então, no versículo 8 também diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, né? Então, isso vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, né? Não, isso ainda não aconteceu, como nós falamos no outro vídeo, na primeira parte. Essa batalha que vai haver nos céus, ela será no dia do arrebatamento da igreja. Uma terça parte dos anjos, Satanás, juntamente com a terça parte dos anjos, eles vão ser expulsos do céu, vão descer à terra, né? Mais adiante aqui, né, diz assim: ai da terra, né? Porque Satanás, versículo 12, né, diz assim: pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então Satanás, ele vai ser expulso dos céus, vai ser lançado à terra, e a igreja, ela vai ser tirada da terra, né? Aí você pode me perguntar, mas então quer dizer que Satanás habita no céu? Que Satanás ainda até hoje habita no céu? Sim, a palavra de Deus nos diz, né? Nos ensina isso, né? Quando, por exemplo, aconteceu lá aquela conversa de
de Satanás com Deus, né, a respeito de Jó, onde estava Satanás, né? Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela, né? Então, quando os anjos de Deus eles foram apresentar-se perante Deus, Satanás também foi junto com eles, né? Satanás foi apresentar-se também junto com Deus, junto com os anjos, apresentar-se a Deus. E isso foi nos céus, né? Também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, né? Nós vamos ver também que Satanás ele habita nos céus. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Então nós vemos aqui nesse versículo que Satanás, ele habita sim nos céus, né? Ele habita no espaço, de onde ele será expulso. Lá no livro de Daniel, por exemplo, nós vemos que quando Daniel começou a orar, começou a clamar a Deus, né? Buscar uma resposta de Deus, Deus logo ordenou que o anjo Gabriel viesse a ter com Daniel, né? Para trazer a revelação. Mas Daniel não pôde passar, Gabriel não pôde passar pelas hostes celestiais, né? Pelas hostes satânicas. Então, Satanás, ele habita sim nos céus, né? Ele habita sim no espaço. E esse espaço, né, de onde ele será expulso no dia do arrebatamento. Ele descerá e a igreja subirá, né? E nós podemos ter certeza de que se trata desse dia do arrebatamento, porque no versículo 6, né? Versículo 6 diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio terão início com o arrebatamento da igreja. Esses 3 anos e meio é a primeira parte da 70ª semana de Daniel, ou seja, é a primeira parte dos 7 anos da grande tribulação, né? Lá no capítulo 13, no versículo 5, também vai falar exatamente sobre essa época. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que são os mesmos 1260 dias referidos aqui no capítulo 12, né? Que terão início com o arrebatamento da igreja. Então, como nós vemos aqui, o filho varão, ele vai ser arrebatado. A igreja, aqueles que permanecerem fiéis à palavra de Deus, estes vão ser arrebatados. Mas a mulher, que é a igreja também, ela não vai ser arrebatada, ela vai ficar para trás, porque a mulher aqui, ela caiu na apostasia, ela perdeu a fé, né? E ela ficou para trás. Como igreja, ela ainda vai permanecer na terra até o final dos 3 anos e meio após o arrebatamento após o arrebatamento, né?
Então, depois do arrebatamento, aí nessa primeira metade da semana da grande tribulação, ainda haverá salvação. Muitos, né, uma grande multidão, conforme está escrita lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, né? Fala ali de uma grande multidão que será salva, que virão aí da grande tribulação. Também, né, nós estamos já encerrando aqui, né? Estamos aqui partindo para encerrar aqui o nosso estudo, mas eu quero ler também Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, né, onde também nos dá aqui mais um esclarecimento sobre estes que vão ser salvos após o arrebatamento. Apocalipse 20, versículo 4, e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Veja bem, aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, aqueles que aceitarem a salvação após o arrebatamento da igreja, quando Satanás estará governando sobre a terra, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, né? Então, estes aqui é parte da igreja. Estes aqui, né, são aqueles que foram simbolizados pela mulher que ficou para trás, que não foi arrebatada, que ficou para trás, né? Essa parte da igreja que só vai ser salva após o arrebatamento, né? Após aí o arrebatamento. E aqui diz no versículo, né, que é onde tinha já Deus preparado lugar para ela, né? Deixa eu achar aqui. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que são os 3 anos e meio, né? Então, essa igreja, ela vai, estes que aceitarem a salvação após o arrebatamento, eles serão mortos, serão degolados, né? Conforme nós lemos lá em Apocalipse 20, versículo 4, eles serão degolados, serão mortos, né? E eles ficarão, então, num lugar determinado, né? Num lugar... eles ficarão ali esperando, né, o momento certo para também ressuscitarem, né? Aí vemos o que está escrito lá no quinto selo, capítulo 6, vai falar sobre estes que morreram durante ali o tempo de grande tribulação, durante os 3 anos e meio. Eles têm um lugar reservado por Deus, onde eles vão ficar, esperando também aí pela sua ressurreição, né? E para integrarem a igreja de Cristo, aquela igreja que já foi arrebatada. O quinto selo, né? Capítulo 6, a partir do versículo 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um
foi dada uma comprida veste branca e foi-lhe dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram, né? Então aqui está falando sobre aqueles que serão mortos, perseguidos e mortos após o arrebatamento da igreja. Serão degolados, serão mortos por Satanás. Estes têm um lugar preparado por Deus, né? Que a Bíblia identifica aqui como sendo debaixo do altar. Então eles estão também no céu, debaixo do altar, né? E estão aguardando também o momento certo para receber os seus corpos glorificados. No final desses 3 anos e meio, desses 1260 dias, né? Então esses também ressuscitarão, né? Não será aí uma segunda ressurreição, mas parte da primeira ressurreição, também fazem parte da primeira ressurreição, eles ressuscitarão, né? Terão seus corpos ressurretos, receberão seus corpos transformados e integrarão aí a igreja celestial, né? Então daí para diante não haverá mais salvação. Encerra-se então a era da graça e daí para diante é somente a grande tribulação, uma grande destruição. Então nós vamos aí ficando por aqui com o nosso vídeo, né? E se você gostou aí da palavra, da explicação, te peço aí carinhosamente que esteja se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu joinha aí, porque isso é muito importante para a divulgação do nosso vídeo, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida.